Muito bem, hoje vamos falar de três livros que eu acabei de finalizar a leitura no assunto História do Brasil. Eu achei um momento bastante oportuno, agora em setembro, né, bicentenário da independência, fazer a leitura ali da trilogia do Laurentino Gomes a respeito de 3 anos bastante emblemáticos na história ali de transição, né, do Brasil colônia para o Brasil moderno, digamos assim. Estou falando do 1808, 1822 e 1889. Mas antes de falar especificamente dos livros, né, a gente já vai chegar lá, eu acho interessante comentar um pouquinho sobre a linguagem que o Laurentino Gomes utiliza na escrita dos livros. Porque a linguagem que ele usa é num tom muito mais jornalístico, muito mais até, de repente, cronista, né, contador de histórias, do que de fato de um historiador acadêmico, digamos assim. O que é uma coisa muito boa. Esse tipo de linguagem deixa o conteúdo mais acessível para mais e mais pessoas se apropriarem desse tipo de conhecimento, né? E falando especificamente de história do Brasil, pô, esse é um assunto que é urgentíssimo, porque a gente não lê um livro como esse buscando entender por curiosidade, né? Como que as pessoas viviam naquela época, como as pessoas se vestiam, o jeito que as pessoas falavam. Beleza, isso aí até faz parte ali do quadro que é pintado, né? Mas o grande benefício de ler livros como esses, né, é que a gente entende de onde veio tanta meleca, né, política, econômica, social. A gente enxerga erros que foram cometidos no passado e, inclusive, como esses mesmos erros se repetiram depois e depois e depois e ainda estão se repetindo hoje. E querendo ou não, entender o passado é uma das melhores ferramentas que a gente pode ter para construir um futuro melhor, né? E até pegando carona nesse discurso aí, eu já deixo de brinde aqui uma outra dica, né? Que é o Brasil, uma história, do Eduardo Bueno, porque apesar deles terem uma linguagem ali um pouco diferente, né? O propósito é o mesmo, é deixar a história do Brasil mais acessível para que mais e mais, né? Mais e mais pessoas consigam adquirir esse conhecimento e refletir sobre isso, né? Principalmente na hora de tomar uma decisão para o futuro do nosso país. Eu gosto muito de uma frase que o Eduardo Bueno sempre utiliza, que é: povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Então vamos lá. A gente começa falando do 1808, que fala sobre a fuga, né? Vamos dar os nomes corretos às coisas aí, sobre a fuga da família real portuguesa, né, para cá, para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas do Napoleão, né, que àquela altura já estavam quase ali chegando em Lisboa. Essa vinda da família real para o Rio de Janeiro, sem dúvida, merece um livro mesmo, porque foi um dos acontecimentos ali do século XIX, um dos mais importantes para essa formação de um Brasil ali soberano, independente e tudo mais. Porque é a partir daí que o Brasil é reconhecido como parte do reino. Ele deixa de ser apenas uma colônia, um repositório de recursos naturais que a serventia era extrair riquezas e mandar tudo para a Europa, né? E com a vinda da família real, né? E com ela toda a nobreza ali, toda a corte, toda a elite política, toda a elite econômica, toda a elite social lá de Lisboa também acompanha, né, essa vinda para cá para o Brasil. E por conta disso a gente tem modernizações ali muito aceleradas, né, principalmente ali no Rio de Janeiro. Então, nos 13 anos em que Dom João ficou ali no Rio de Janeiro, com certeza foi um progresso muito maior que os 300 anteriores, né? Desde a invasão europeia lá nos tempos do Cabral, né? E a vinda de toda essa verdadeira caravana, né, atrás ali do rabo da família real, trouxe já na largada muitos aspectos negativos, assim, que ficaram muito evidentes ao longo dos anos que a família real permaneceu ali no Rio de Janeiro, né? A primeira coisa é que muitos vieram, obviamente, procurando ali manter privilégios, né? Então, o famoso toma lá da cá
reinou absurdamente, né? É constatado que nesses 13 anos que Dom João ficou ali no Rio de Janeiro, ele distribuiu mais títulos de nobreza do que Portugal já tinha distribuído em toda a sua história de reinado, cara. Então perceba que esse negócio de tomar lá da cá não é novidade, né? Muitos desses títulos de nobreza foram dados justamente por uma compensação econômica ali para a coroa, né? Que leva também a outro problemão que foi se agravando ali, que é a questão econômica, né? Porque a saída econômica ali para os problemas financeiros, né, que a coroa estava apresentando, quando não era esse toma lá da cá, era imprimir mais dinheiro. Então, imprimindo mais dinheiro, a gente já sabe onde isso desemboca, né? A baita inflação, moeda desvalorizada e assim por diante, né? E um terceiro ponto negativo aí dos inúmeros, né, relacionado mais ao comportamento, é que essa nobreza, essa aristocracia que acompanha ali a família real trouxe para cá assim uma cultura de não trabalho. A elite branca ali simplesmente não trabalhava, repudiava qualquer tipo de trabalho. E não estamos falando só de trabalho mais ali braçal e tudo mais, a gente está falando de coisas simples assim, tipo se servir no jantar, ou ir a pé em algum lugar, fazer alguma coisa, nada disso era feito ali pela nobreza branca, né? E aí a gente cai no maior dos problemaços que o Brasil tinha naquela época e que percorreu o século inteiro, né? Que era a escravidão. Lendo esse livro nos dias de hoje, né? É ao mesmo tempo impressionante e revoltante, né? Como a escravidão não era uma questão moral, né? Era simplesmente uma questão econômica. E essa questão econômica perdurou ali até o final da monarquia, praticamente. Sempre com o chefe ali de Estado, seja o rei Dom João VI, seja o Dom Pedro I, seja o Dom Pedro II, todo mundo sempre empurrando com a barriga esse baita problema que o Brasil carregava por conta do comodismo econômico. Pega hoje qualquer commodity aí que o Brasil é referência econômica, né? Soja, enfim. Naquela época o Brasil era expoente da escravidão no mundo inteiro. Ou seja, aqui a gente está falando de uma escravidão muito enraizada, aqui a gente continua falando de uma escravidão muito enraizada, aqui a gente fala de uma escravidão recém-abolida, só que da pior forma possível, da forma mais irresponsável possível, né? A gente já vai chegar lá também. Mas o fato é que a abolição não deu qualquer respaldo ali para os escravos que estavam sendo libertados, né? Ou seja, de uma hora para outra, aqueles milhares e milhares e centenas de milhares de escravos libertos simplesmente foram largados à própria sorte, né? Não tinham qualquer perspectiva de emprego, de moradia, nada disso. E é um legado tão forte, tão brutal, que o Brasil hoje, em 2022, ainda não deu um fim nisso, ainda não resolveu esse legado, que é inclusive uma coisa que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar, né? Principalmente quando a gente está falando aí de opiniões que são contrárias a qualquer tipo de cota ou qualquer tipo de política de diversificação, né? E essa presença tão marcante da escravidão, né, nos 3 livros aqui, me deixou muito curioso a respeito da outra trilogia que o Laurentino Gomes também tem, né? Só que especificamente falando da escravidão. Então, provavelmente aí, muito em breve, eu estarei lendo também os outros 3 livros do Laurentino Gomes referente à escravidão. Os navios negreiros que chegam ao Brasil apresentam um retrato terrível das misérias humanas. O convés é abarrotado por criaturas, apertadas umas às outras tanto quanto possível. Suas faces melancólicas e seus corpos nus e esquálidos são o suficiente para encher de horror qualquer pessoa não habituada a esse tipo de cena. Muitos deles, enquanto caminham dos navios até os depósitos onde ficarão expostos para a venda, mais se parecem com esqueletos ambulantes, em especial as crianças. A pele, que de tão frágil parece ser incapaz de manter os ossos juntos, é coberta por uma doença repulsiva que os portugueses chamam de sarna. Muito bem, em seguida temos o 1822.
obviamente, sobre a independência, né? O grito de independência, o famoso grito do Ipiranga. Fica bem claro que existem muitos mitos, né, relacionados ao grito do Ipiranga, não só ao grito, mas a toda a circunstância ali em que a independência foi conquistada, né? O mito que geralmente o pessoal mais acha curioso, né, é a respeito ali da cena, do grito, que não é nada parecido com toda aquela elegância e bravura, né, do quadro do Pedro Américo, que na verdade foi uma cena não só extremamente precária ali, como um pouco cômica até, né? Porque aquele 7 de setembro de 1822 não era um dia bom para o intestino do Pedro I. Ele foi, de fato, interrompido ali de um episódio de dor de barriga, né? Para saber que as cortes europeias tinham reduzido ali drasticamente o poder e influência dele, né? Que foi ali um gatilho importante para a declaração de independência, né? Mas assim, eu não vejo muita anormalidade em o episódio ser representado daquela maneira tão heróica, né? No quadro, e ter sido na prática uma cena ali sem qualquer garbo e elegância. Porque querendo ou não, a independência de um país é algo muito importante, né? Representar isso no quadro muitas vezes está mais ligado a representar a ideia que aquele assunto remete, né? Que aquele episódio remete, ao sentimento que ele traz, do que de fato retratar ali meticulosamente como as coisas aconteceram, né? Mas para mim o mito mais pertinente, né, e mais alarmante que a gente tem é de que o processo de independência foi algo pacífico. Foi só esse grito aí do Dom Pedro lá no Rio Ipiranga e acabou por aí. Quando na verdade foi muito pelo contrário, né? A gente teve muitos e muitos episódios bem sangrentos, né? Tanto de conflitos internos como conflitos externos com Portugal também. Todo esse derramamento de sangue era não só para assegurar a independência do Brasil, como a unidade, né, da nação ali, de todas as províncias da época, né? Já que quando você tem um clima politicamente instável, isso serve muito de gatilho para que revoluções locais ali também queiram alcançar a sua própria independência, né? E não só isso, né, mas essa situação quente, né, e instável entre as províncias era um baita favorecimento para Portugal, porque uma vez que você tem províncias ali desunidas, Portugal consegue assumir o controle de algumas delas, né? Algumas províncias que não aderiram à independência proclamada lá pelo Dom Pedro lá no Sudeste. Principalmente províncias mais lá ao norte, né? Como o Maranhão e o Pará, que ficaram bem apáticas, né, a todo o processo ali de independência e ficaram inclusive se reportando diretamente a Lisboa, né, apesar desse processo de independência estar ali comendo solto no Sudeste. O fato do Brasil, surpreendentemente, ter conseguido permanecer um só após toda essa turbulência da independência, né, de todas as revoltas na Bahia, em Pernambuco, no Sul, no Sudeste, lá no Norte, é algo que obviamente custou muito sangue, sangue tanto brasileiro como sangue estrangeiro, mas também custou muita sorte, né? Porque o que aconteceu com os outros países da América do Sul com relação à sua independência da Espanha foi exatamente essa separação, né, em pequenos países ali, porque as revoltas eram muitas e muito incontroláveis, né? O mito recorrente a respeito da independência do Brasil diz respeito ao caráter pacífico da ruptura com Portugal. Por essa visão, tudo teria se resumido a uma negociação entre o rei Dom João VI e o seu filho Dom Pedro, com algumas escaramuças isoladas e quase sem vítimas. É um erro. A Guerra da Independência foi longa e desgastante. Durou 21 meses, entre fevereiro de 1822 e novembro do ano seguinte. Nesse período, milhares de pessoas perderam a vida nas roças, morros, mares e rios em que se travou o conflito. O número de combatentes foi maior do que o das guerras de libertação da América Espanhola na mesma época. Só na Bahia, cerca de 16 mil brasileiros e 5 mil portugueses trocaram tiros durante quase 1 ano e 4 meses. E, por fim, temos o 1889,
a respeito da proclamação da República, né? Esse, para mim, foi sem dúvida dos três o mais fascinante, porque a maneira como a proclamação da República ocorreu foi a mais bizarra, caótica, confusa e inacreditável possível. É muito, muito curioso isso, porque quando você troca um regime, né, de uma monarquia para uma república, na teoria isso deveria ser mais radical do que você trocar uma monarquia por outra, né, que foi lá o caso da independência, onde a gente trocou um rei por um imperador. Porque quando você derruba a monarquia, você derruba junto privilégios divinos, herdeiros, títulos de nobreza, enfim, todo um aparato ali que vem junto quando você puxa a monarquia. Mas, inacreditavelmente, nesse golpe militar que ocorreu, né, para trocar o regime político do Brasil de monarquia para república, não foi disparado um só tiro. E não só no dia do golpe não houve derramamento de sangue, como também não houve participação popular. Na verdade, muito pelo contrário, porque o povo nem sabia o que estava acontecendo, né? Como é relatado aqui numa das citações mais famosas que a gente tem hoje, anotadas daquela época, né? O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Era um fenômeno digno de ver-se. Obviamente que nos anos seguintes à proclamação da República, com certeza tiveram diversos conflitos armados, né, a respeito ali da asseguração e permanência da República, né? Porque o ambiente político dessa primeira República, que a gente chama, né, era muito caótico, muito instável. Mas mesmo assim, não deixa de ser curioso, né, como a monarquia simplesmente não reagiu, né, ao golpe. Não teve qualquer resposta, não teve qualquer contra-ataque, não teve qualquer repreensão aos revolucionários. E não só isso, o negócio fica bem mais surreal ainda, porque o Pedro II, que era o imperador, que foi derrubado, né, ele era um republicano convicto. E o Marechal Deodoro, que foi o líder ali desse movimento militar, era um monarquista até o dia 15 de novembro de 1889. Ele relutou até o último instante para, de fato, derrubar o Pedro II. Ou seja, o cenário político do nosso país é uma bagunça, é uma meleca e não é de hoje, né? O sangue que deixou de correr em 1889 verteu em profusão nos 10 anos seguintes, resultado do choque entre a expectativa e a realidade do novo regime. 2 guerras civis, somadas à revolta da Armada, deixariam marcas profundas no imaginário brasileiro. No Sul, os 2 anos e meio de combates da Revolução Federalista custaram a vida de mais de 10.000 pica-paus e maragatos, como eram chamados os combatentes dos 2 lados do conflito. No sertão da Bahia, o sacrifício épico da vila de Canudos resultou na morte de outras 25.000 pessoas e uma história de humilhação para o exército brasileiro, derrotado em 3 expedições consecutivas por um bando de jagunços e sertanejos pobres e mal armados, sob a liderança messiânica de Antônio Conselheiro, ao qual se atribuía erroneamente a ameaça de restauração da monarquia. Então é isso. 3 livros aqui excelentes, gostosos de ler, interessantes, que te engajam e te fazem refletir bastante sobre de onde a gente veio, para onde a gente quer ir de fato, e como as coisas se repetem, né, ao passar aí das décadas. Vou encerrando aqui mais esse vídeo e agradeço novamente aí a atenção. Até a próxima.